Eu sei que para a maioria dos iniciantes do mercado, fazer algo como R$ 100 por dia pode parecer algo complicado, algo irreal, algo complexo. Mas a verdade é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E nesse vídeo daqui eu vou te falar como você pode fazer R$ 100 por dia no mercado e também te passar o passo a passo completo para fazer isso. Mas antes de qualquer coisa, salve! Aqui quem fala é o Tony, fundador do canal Hack Trading, um canal onde você aprende a hackear o mercado financeiro para ficar 1% mais inteligente e 1% mais rico todos os dias, tá? Então vamos aqui para o vídeo. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre tirar R$ 100 por dia do mercado é estrutura de mercado. A gente precisa entender como o mercado ele se movimenta. Afinal de contas, se a gente não entender como o mercado se movimenta, não vai ter como a gente tirar nada dele sem ele tirar da gente. Tá? Eu sempre reforço aqui no canal que o mercado ele se movimenta com base em estruturas. Então o que a gente tem que entender de fato são as estruturas de mercado. As estruturas do mercado são repletas de movimentos de impulsão, retração, seguido por outro movimento de impulsão. Isso aqui se caracteriza uma movimentação de uma estrutura de alta. Entendendo essa movimentação de estrutura de alta, a gente vai entender qual seria o melhor momento para a gente se posicionar no mercado, ok? Então, qual seria o melhor momento para se posicionar no mercado? Seria no movimento de impulsão de mercado ou no momento de retração de mercado? Obviamente e claramente aqui para vocês enxergam que esse movimento aqui de retração, ele é um movimento muito menor do que o movimento de impulsão do mercado, ok? Os movimentos de retração do mercado tendem a ser 50% menores do que o movimento total de impulsão. E o que é que a gente vai operar aqui? A gente vai operar os movimentos de impulsão ou os movimentos de retração, galera? Obviamente, a gente vai operar os movimentos de impulsão. E, obviamente, a gente vai operar a favor da tendência do mercado, a favor da estrutura do mercado. Então, se você não sabe como identificar a tendência do mercado atual, é só você, se está fazendo um trade, por exemplo, no 15 minutos ou nos 5 minutos, você dá um zoom out no gráfico. O que é que significa isso? Você aumentar o time frame, você colocar no gráfico de 4 horas, de 1 hora e ver qual tendência ele está seguindo. Se ele está seguindo uma tendência de baixa ou uma tendência de alta. E se ele estiver seguindo uma tendência de alta, você vai seguir comprando. E se ele estiver seguindo uma tendência de baixa, você vai fazer vendas. Então aqui no nosso exemplo, a gente tem uma estrutura de alta. Qual seria o melhor momento para a gente abrir compras nesse ativo? Seria nessa região aqui? O movimento de retração do mercado para a gente abrir uma compra? Não, a gente faria uma compra na formação da base de preço para surfar o movimento de impulsão, que como eu falei para vocês, é 50% maior do que os movimentos de retração. Entendendo essa movimentação de estrutura do mercado, a gente tem que aprender algum tipo de estratégia que nos faça comprar ou vender o preço do ativo no momento da formação da estrutura para surfar o movimento de impulsão, certo? Então a gente chega à próxima etapa desse vídeo. Só para falar para vocês, o movimento de estrutura de baixa, para quem não conhece, é a mesma coisa, tá? Só que ao contrário, né? A gente tem uma impulsão para baixo aqui, um movimento de retração para cima e depois, novamente, um movimento de impulsão para baixo, ok? Só para ficar claro para quem ainda não entende tanto sobre isso, inclusive tem vários vídeos aqui no canal, e se você não se inscreveu aqui, você está perdendo tempo, tá ligado? Então se inscreve logo. Ok. Depois, a gente precisa entender a estratégia correta que a gente deve utilizar para seguir as movimentações de estrutura do mercado, as movimentações de impulsão. E assim, galerinha, existem diversas estratégias no mercado que você pode utilizar, ok? O que é que eu aconselho para você que está assistindo esse vídeo? Eu aconselho que você assista os outros vídeos daqui do canal explicando sobre estratégias de mercado, estratégias que possibilitam comprar o preço do ativo no momento certo ou vender o ativo no momento certo, ok? Então tem diversos vídeos, inclusive vou deixar aqui em cima, uma playlist com várias estratégias e também vou deixar a playlist aqui na descrição para vocês acessarem, ok? Então se você já é inscrito no canal, você não precisa nem ficar preocupado que toda vez que eu soltar uma estratégia nova, vai chegar a notificação para você. Seguindo. Tendo em vista que existem diversas estratégias para você operar o mercado, qual estratégia eu acho que seria ideal para um iniciante utilizar para fazer R$ 100 por dia, por exemplo? Eu acho que seria ideal você utilizar a estratégia de Fibonacci. A estratégia de Fibonacci é uma estratégia que nos ajuda a identificar o movimento de retração do preço do ativo para poder comprar ou vender aquele ativo nesse movimento que ele está retraindo para surfar o movimento de impulsão do mercado. Então a Fibonacci, para vocês terem uma ideia como é que ela funciona da seguinte forma. Vamos supor que determinado ativo começou a se valorizar e depois ele se desvalorizou. Isso aqui é uma movimentação de estrutura de mercado? Não, ok? Isso aqui é apenas um movimento de impulsão e retração.
A Fibonacci ela vai dizer para a gente aonde seria a possível formação de preço desse ativo. E lembram que eu falei para vocês que a formação da estrutura, ou seja, a retração da estrutura, ela era de pelo menos 50%, a Fibonacci ela ajuda a gente a medir justamente esses 50%. Então, nesse exemplo aqui, a Fibonacci ela praticamente mede os 50% dessa região do preço do ativo. Na verdade, os 50% e o 0,618, que aqui no caso seria a Golden Zone, a estratégia que eu ensino aqui no canal, inclusive que é muito boa e que dá para vocês utilizarem. Tendo em vista que a gente consegue identificar aonde é essa região de 50% e que aqui seria a região ideal para a gente abrir compras nessa movimentação de alta, a gente se posicionaria nessa região entre 50% e 0,68 para surfar o possível movimento de expansão, ok? Então aqui só uma passada simples dentro da estratégia de Fibonacci, porque se eu for explicar tudo aqui, o vídeo teria mais de meia hora e eu já tenho vídeos de mais de meia hora explicando Fibonacci, então vá lá e assista, ok? Então isso que a gente precisa, ter uma estratégia que nos ajude a identificar esses movimentos de retração, uma possível base de preço para surfar a movimentação do gráfico, reforçando sempre a favor da tendência do mercado e nunca contra, a não ser que você utilize uma estratégia que seja uma estratégia de reversão de mercado, contra a tendência, que eu também ensino, mas obviamente para iniciantes fica cada vez mais difícil você aplicar esse tipo de estratégia. Então é muito mais simples para você que está começando no mercado, que quer tirar seus R$100 por dia, operar a favor da tendência do mercado. Agora vamos para o gerenciamento que você precisa ter para lucrar R$100 por dia no mercado Forex. Qual o gerenciamento que você precisa ter? Como é que isso tudo funciona? Tá? No mercado Forex, a gente tem uma unidade de medida que se chama PIP, que seria Point in Percentage. A nossa unidade de medida, praticamente. E para a gente entender quando a gente ganha no Forex, quanto a gente está ganhando, a gente faz um cálculo do lote que a gente utiliza para operar, vezes o número de pips. Existe um lote no mercado Forex que é o lote de 0,10 e é esse lote que a gente vai se basear para fazer as nossas operações. O lote de 0,10 no Forex, ele é o equivalente a $1, ok? A $1 por pip, ou seja, $1 a cada point in percentage, ou seja, $1 a cada ponto que o mercado movimenta, tá? Então, se o mercado movimenta 10 pontos, você tem $10, tanto para cima ou tanto para baixo, ok? Então, tendo noção que com um lote de 0,10, o mercado movimentando 10 pips, a gente ganha $10, quantos pips a gente deveria ter para lucrar $20, que seria o equivalente a R$100 daqui do Brasil? Seriam 20 pips. Então a gente vai trabalhar com essa narrativa, ok? Que a gente precisa lucrar 20 pips no mercado para tirar R$100 por dia. Então, lucrando $20 por dia, a gente teria que ter um risco aí totalmente aceitável. E aqui entrando sobre essa questão de risco, quantidade de dinheiro que você deve ter na conta para operar. Particularmente, eu acredito que o capital necessário para você fazer isso tranquilo, saudável, $100 por dia, sem arriscar muito no mercado, seria o equivalente a $1.000, ok? Porém, eu tenho noção que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem $1.000 para arriscar no mercado, tá ligado? No meu começo eu também não tinha $1.000 para arriscar no mercado. Você deve ter menos que, sei lá, $20, $100 a sua conta. Então, qual seria aí, Tony, esse capital que eu deveria ter para operar, não sei, $1.000 para ficar mais tranquilinho, assim, com esse modelo operacional? Eu diria que o mais tranquilo, sinceramente, seria você ter $200 de capital operacional, ok? $200 dava para você fazer uma margem, seria muito mais tranquilo para você buscar esse resultado de R$100 por dia, ok? Mas, obviamente, daqui para o final do vídeo eu vou falar algumas coisas que podem reduzir esse capital operacional, mas, consequentemente, vai reduzir o lucro que você vai ter. Mas, trabalhando com esses $200 por dia de capital operacional, e a gente tendo noção que a gente vai ter que buscar 20 pips aí para fazer $20, $20 de lucro são quantos por cento de 200? São 10% de 200, ok? Qual é a margem que eu acho que é tranquila para você arriscar e você buscar os seus $20? Eu acredito que a margem de risco que você pode ter é a margem de $10. Você arriscando $10 para ganhar $20. Eu estou falando aqui, obviamente, de uma margem tranquila para iniciantes, ok? E movimentos a favor de tendência que são muito mais tranquilos. Se você for uma pessoa mais experiente, você vai conseguir lucrar mais que isso, mais do que 2 vezes o seu risco. Inclusive, com essas estratégias que eu ensino aqui no canal, você consegue operações com 4 vezes o tamanho do seu risco, 5 vezes o tamanho do seu risco. Inclusive, tem vídeos operacionais eu explicando isso aqui no canal, tá? E operando na prática também. Mas
arriscando 5% desse seu capital operacional, que seria o equivalente a 10 dólares, ok? Você teria uma margem muito boa para buscar esses seus 20 dólares. Você faria a operação de 2 para 1. E aqui, para você ser bem sucedido no geral, tá? No geral com essa estratégia, você deveria ser bem sucedido apenas 50% das vezes. E aqui eu quero falar isso para os iniciantes ficarem mais tranquilos quando ele pensa sobre mercado. Isso aqui me tranquilizou muito no meu começo. Que, mano, você não precisa acertar sempre para ser lucrativo no mercado, ok? Você só precisa ganhar mais do que você arrisca, tá? E no mínimo, 2 vezes mais ganhando do que você arrisca, você consegue ficar tranquilo no mercado. Vamos provar isso para vocês com uma conta bem simples. Vamos supor que você, no mês, fez 20 operações, ok? Tá, 20 operações que são basicamente os dias da semana, os dias operacionais. Você fez 20 operações por mês, tá? 20 operações por mês. 20 operações, tá? Vamos supor que 50% das operações que você fez nesse mês você perdeu. Ou seja, 10 operações que você fez nesse mês, você perdeu. Se você perdeu essas 10 operações, você estava arriscando aí seus 10 dólares, quanto você perdeu? Você perdeu 100 dólares. Tá? Você perdeu 100 dólares do seu capital operacional. Porém, as outras 50, você acertou. As outras 50%, no caso, as outras 10 operações. As outras 10 operações você acertou. Se você acertou as outras 10 operações, qual é o seu lucro? Né? Qual foi o seu resultado? Foi 200 dólares, tá? Então você lucrou 200 dólares e teve prejuízo de... Na verdade, você faturou aí 200 dólares, mas teve o prejuízo aqui de 100 dólares. Quanto você ficou no resultado final? Quanto você ficou no resultado final? Você ficou com 100 dólares no resultado final. Ou seja, mesmo acertando apenas 50% das vezes, galerinha, que não é uma coisa tão complicada. Mesmo acertando 50% das vezes, você ainda saiu no lucro geral aqui, ok? E se você acertar 70%, 60%, 80% das vezes, você vai aumentando ainda mais a sua margem de capital e de lucro, tá? E assim, é absurdo, porque, ó, para você quebrar a sua conta, para você estourar a sua conta de uma vez por todas, você deve perder 20 operações. E, mano, se tu perder 20 operações no mês do mercado, todos os dias que tu operar, tu perdeu. O meu conselho para você é o seguinte: se afaste um pouco do mercado, saia da sua conta real e abra uma conta demo e vai estudar o mercado de novo, ok? Porque se você estiver perdendo 20 dias totais no mercado, alguma coisa você está fazendo de errado, tá certo? Então, se você continuar insistindo no erro, você vai perder não só 20, você vai perder 40, 80 vezes no mercado, até ficar sem capital, que é o que acontece com a maioria das pessoas, entram em overtrading, etc. Ok? Mas esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês que sim, é possível, fazendo um cálculozinho de regra de 3. Fazendo uma operação no mercado, entendendo, né, recapitulando, entendendo a estrutura do mercado, entendendo uma estratégia que possa te possibilitar surfar as movimentações de estrutura do mercado. E com um gerenciamento de risco adequado, que não vai fazer tu quebrar a tua conta. Não estou falando aqui para tu arriscar 50% por operação, é apenas 5%. Tá certo? É possível você fazer sim R$100 por dia. E agora o que eu tinha falado antes. Não tenho 200 dólares, tenho 100 dólares para operar. Dá para fazer? Dá. Mas o seu risco vai ficar muito maior. Então, para o seu risco não ficar muito maior, para o seu risco ficar equivalente, o que é que eu digo para você? Se você tem uma conta de 100 dólares, você não vai buscar R$100 por dia, você vai buscar 50. Tá certo? Você vai buscar 50, que você arriscaria 5 dólares. Você arriscando 5 dólares, você buscaria 10 dólares, que seria o equivalente a 10% da sua conta, você ia aumentando. Em determinada medida, essa sua conta de 100 dólares, ela iria chegar a 200 dólares. E quando ela chegasse a 200 dólares, você poderia buscar os seus R$100, né? E depois, quando ela chegasse a 400, você poderia buscar os seus R$200, ok? Então faça isso, escalone. Se você tem uma conta pequena, não se preocupe em arriscar mais, tá ligado? Fique tranquilo e não arrisque mais. Arrisque o que é proporcional à conta que você tem. Ok? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comenta, compartilha. Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Falou, fui!